Meus amados irmãos e amigas, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, quero neste momento convidar você para abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6, este é o texto da nossa reflexão. E quero assim pedir a você que abra aí a sua Bíblia, para que acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres e tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai bendito, Pai amado, nós queremos rogar a Tua graça sobre as nossas vidas mais uma vez. Te pedir, ó Deus, que Tu nos edifique, não apenas pela leitura da Tua palavra, mas pela pregação dela. Transforma o nosso coração, transforma as nossas vidas. Que esta palavra, Deus, possa alcançar a nossa vida, o nosso coração. Que esta palavra, Deus, possa trazer mudanças sobre nós para o louvor da Tua glória. Nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que está aqui escrito nesta epístola de Tiago foi escrito pelo próprio Tiago, meu irmão do Senhor Jesus. E Tiago escreve esta carta no momento em que a igreja do Senhor, irmãos, estavam dispersos, estavam passando por perseguições, estavam longe do seu patrimônio, longe da sua casa, da sua terra, estavam passando por momentos difíceis. E Tiago aqui começa a falar sobre os ricos neste texto do capítulo 5, é isso que ele começa falando, nos versículos 7 a 11, Tiago fala para os irmãos sobre a paciência que eles deveriam ter naquele momento difícil. Mas aqui neste parágrafo primeiro deste capítulo, os versículos 1 a 6, Tiago fala sobre aquilo que os ricos estavam fazendo contra os seus ceifeiros, os seus trabalhadores, trazendo perseguições, trazendo sofrimento, fazendo com que a sua riqueza pudesse crescer, acumular em meio às fraudes, às maldades. Aqueles homens eram confiantes nas suas riquezas. Esses homens eram homens ímpios, eram homens maldosos, eram perversos, e é por esta razão que Tiago, nesse texto, apresenta dois sinais de juízo para estes homens. E o primeiro sinal de juízo que o texto aqui apresenta é um sinal de juízo contra uma imponência perversa. E isso está aí escrito nos versículos 1 a 3, que diz: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos
dias. Veja que Tiago começa esse texto do capítulo 5 com um verbo no imperativo. Ele utiliza o verbo agor. Ele começa dizendo ager, ou seja, ele está aqui conduzindo aqueles homens, está incitando aqueles homens, está guiando eles para uma vindicação, para um juízo, para um sinal de alerta que Deus está trazendo contra eles. E aqui Tiago diz para eles: olha, as vossas desventuras vos sobrevirão. As vossas desventuras virão contra vocês. O texto nesse versículo 1 aponta para uma situação tão grave daqueles homens. Era uma situação muito grave daqueles pecadores. E é por isso que o texto diz: ora, a situação de vocês é tão grave que vocês chorarão lamentando. O texto aqui chama a atenção para esta vindicação, e isto é para que eles atentem para aquele sinal de alerta naquele momento presente. Não era para eles observarem isso quando este sinal, este juízo viesse no futuro, mas o texto está dizendo: ora, atendei agora. É da mesma maneira que Tiago começa o parágrafo anterior, capítulo 4, aí no versículo 13, dizendo: atendei agora. Está falando para aqueles homens que estavam fazendo seus projetos, dizendo: ora, nós amanhã iremos para uma cidade, lá negociaremos, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Como se eles fossem senhores sobre o tempo, como se eles fossem senhores sobre todas as coisas. E veja que Tiago aqui começa dizendo para eles: atendei agora. Ele está dizendo: neste momento imediato, atentem para isso. E as palavras que vêm após esta atenção que Tiago chama para estes homens: atentem agora, porque vocês chorarão lamentando. Tiago usa aqui o verbo claior, o verbo chorar, lamentar com lágrimas. E após ele usar este verbo claior, que significa chorar, expressar com lágrimas, expressar com dor, ele ainda usa um outro verbo dizendo lamentando. Ele usa o verbo ololuso, né? E aqui ele está dizendo: vocês vão chorar em alta voz. Ele usa este verbo que é praticamente um verbo onomatopaico, que expressa o uivar de um animal que está expressando, está ululando, exprimindo a sua voz plangente de desespero. As desventuras vos sobrevirão sobre vocês. As vossas desventuras, elas vos sobrevirão. E é por isso que ele diz: vocês haverão de chorar, e vocês haverão de lamentar, de uivar, de ulular, de exprimir dor, de exprimir desespero. Mas qual a razão disso? Será que ser rico é um sinal de maldição, e ser rico é um sinal de algo que não é compatível com a vontade de Deus, ou que é algo maldito, que é algo que não é adequado? Será que a riqueza é um sinal de maldição? É óbvio que não. A Bíblia nos mostra homens ricos que foram abençoados por Deus e foram instrumentos de bênçãos para os outros. Nós temos o servo de Deus Jó, um homem paciente que perdeu o seu patrimônio, perdeu os seus animais, perdeu todo o seu rebanho, perdeu os seus filhos. Mas ele disse:
ora, eu nada trouxe para este mundo, também eu nada levarei. A sua mulher, que era louca, dizendo, ora, amaldiçoa este teu Deus e morre, porque ele tirou tudo que você tem, e você ainda honra este Deus, você ainda cultua este Deus. E Jó, como resposta, diz para ela, cala-te, assim como fala uma louca, falas tu. Nós vemos homens ricos na Bíblia sendo instrumentos de bênçãos. Nós vemos Simão, Sirineu, aquele que comprou, aquele que tinha uma urna, tinha um túmulo onde ele havia sepultado o Senhor Jesus. Quem morria como alguém sepultado era alguém mais desprezível, mais reles, alguém que deveria ser rejeitado pela sociedade, era alguém que deveria ser enterrado como um animal, não tinha uma cova preparada para ele, não tinha um túmulo para ele, era alguém sem importância no mundo, mas aquele homem havia comprado um túmulo onde ele sepultou Jesus. Nós vemos Barnabé, que foi um dos companheiros do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, um homem rico que fez com que seus patrimônios, a sua riqueza servisse de bênção, de instrumento para a obra do Senhor e para a necessidade dos irmãos. Mas aqui nós vemos estes homens contra quem Tiago traz este sinal de juízo, tendo a riqueza como o grande amparo de suas vidas, fazendo com que as suas riquezas sejam um Deus para eles. O texto aqui nos diz que as riquezas destes homens eram riquezas corruptas, eram riquezas perversas. Diz o versículo 2, as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Estes homens eram maldosos, eram apegados às coisas materiais, amavam mais as suas riquezas do que o próximo. Veja que o texto aponta para esse sinal de juízo contra esta grandeza maldosa e perversa. O texto aqui qualifica estes homens como ricos. Eles tinham ouro, eles tinham prata e eles tinham roupagens luxuosas. Naquele tempo, naquela cultura, os homens eram conhecidos como ricos, e uma das coisas que qualificava, discriminava estes homens como ricos eram os ouros e as pratas que eles possuíam, as roupas luxuosas, as roupas finas que eles usavam. E aqui o texto está dizendo que eles tinham roupagens finas, mas o texto diz, olha, essas riquezas corruptas de vocês, este ouro e esta prata serão gastos de ferrugens, e essas ferrugens elas hão de testemunhar contra vocês mesmos, e as roupagens de vocês hão de ser também comidas pelas traças. O texto traz um sinal de condenação contra esta riqueza, esta grandiosidade, esta imponência destes homens, que era uma imponência maldosa, perversa. E veja que o texto, no versículo 3, aponta para um sinal tão grave destes homens que o texto diz que até mesmo as suas carnes haverão de ser devoradas. Traz um sinal de juízo não apenas contra o patrimônio, os recursos, as riquezas destes homens, mas traz um sinal de juízo contra a alma destes homens perdidos. Um sinal de juízo contra a alma do pecador perdido. Se você abrir a sua Bíblia no texto de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, você verá ali o relato sobre Lázaro, um homem pobre, servo do Senhor, e sobre um homem rico, um homem que tinha amor às suas riquezas, um homem que tinha amor ao seu patrimônio, um homem que não estava atento para o Senhor, para o seu Deus. No capítulo 16,
versículos 19 a 31, fala sobre o rico e o mendigo. E diz que havia certo homem rico que se vestia de púrpura, que se vestia de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Mas havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta hora. Veja que aquele homem rico está nos tormentos do inferno e vê ao longe aquele Lázaro, o mendigo, que estava à sua porta, sendo ali desprezado, maltratado por ele, e agora ele roga para que mande que Lázaro molhe o dedo e lhe refresque a língua, porque ele estava em tormento. Mas a resposta que vem para ele é que não há mais uma solução para ele, não há mais uma saída para ele, porque o texto diz no verso 25: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O texto aqui está dizendo: ora, os teus bens, o teu Deus, o que era importante para você era as tuas riquezas. Mas Lázaro não, Lázaro confiava no Senhor, e ele aqui está consolado. Agora tu estarás em tormentos. Agora não há mais uma solução para você, não há mais uma solução para o perdido, para aquele que morre sem Deus. Se você abrir a sua Bíblia também no livro de Provérbios, no capítulo 22, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículos 1, 2 e 4. Veja o ensinamento que o texto bíblico traz para nós neste texto sagrado. Provérbios, capítulo 22, versículos 1, 2 e 4. Diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. E no versículo 4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Veja o que diz no versículo 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, o homem não pode colocar o seu coração nas suas riquezas, no seu patrimônio. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, o Senhor Jesus nos ensina dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O coração destes homens, para quem Lázaro traz um sinal de juízo, por conta da sua imponência, da sua riqueza perversa e maldosa. Estes homens estavam com o coração fincados, estribado no seu tesouro. Ali estava o seu coração. O tesouro destes homens era as suas riquezas, não era Deus. Eles não tinham Deus como o seu Senhor, aquele que deveria ser levado em grande monta, em grande consideração. Eles não respeitavam o seu próximo, eles oprimiam o seu próximo. E o texto diz: atentem agora, chorem, lamentando. As desventuras virão contra vocês, porque vocês têm acumulado riquezas. O
texto do capítulo 3, na parte final, diz: tesouros acumulaste nos últimos dias. Mas esses tesouros foram acumulados com corrupção, com sujeiras. São corruptas. As ferrugens devorarão o ouro e a prata de vocês. A traça comerão as vossas roupagens. Aqui o texto está dizendo o que é o ouro, o que é a prata, o que é a roupa fina. Eles são comidos, eles são devorados, eles são destruídos. Mas esses homens aqui estavam colocando o coração deles nisso. Ser rico não é um sinal de maldição. Ser rico pode ser um sinal sim de bênção, mas a riqueza pode tornar-se uma maldição quando o homem põe nela o seu coração. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro propriamente em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no versículos 4 a 6, o texto traz mais um sinal de juízo. Traz agora um sinal de juízo contra estes ricos opressores. Versículos 4 a 6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Estes homens buscavam as suas riquezas nas fraudes. Eles oprimiam os pobres ceifeiros. Eles oprimiam os seus trabalhadores. E quem são esses ceifeiros? Esses ceifeiros ou jornaleiros eram trabalhadores que não eram trabalhadores fixos, assalariados, empregados daqueles homens. Eram homens diaristas. Eles tiravam um dia de serviço, mas esses homens que contratavam esses trabalhadores, eles não pagavam esses homens, eles retiam o dinheiro desses homens. Abra sua Bíblia lá em Levítico capítulo 19, no versículo 13, porque o texto aqui nos mostra que esses ricos estavam ferindo a lei de Deus. Em Levítico capítulo 19, no versículo 13, o texto assim nos diz: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, não ficará contigo até pela manhã. Em Deuteronômio capítulo 24, último livro aí do Pentateuco, Deuteronômio 24, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: no seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. A lei de Deus, a lei do Senhor, nos mostra que esses jornaleiros, esses homens, dependiam daquele dinheiro para sustentar a sua família, para trazer o pão para a sua casa. Portanto, aquele que era o contratante não podia ficar com a instituição, a paga do serviço até o amanhã. Antes do pôr do sol, eles tinham que pagar aquele homem que executou o serviço. Aqueles homens precisavam daquele dinheiro, eles eram pobres, eles precisavam daquilo. Mas aqui o texto diz que esses homens ricos eram opressores e estavam fazendo um mau uso das suas riquezas
De que maneira? Acumulando o pagamento dos seus trabalhadores. Eles usavam de meios subrepetícios para aumentar o seu patrimônio. Eles não pagavam. Eles oprimiam os seus jornaleiros para viver em uma forma confortável para eles, para nutrir as delícias do seu coração, para nutrir os seus prazeres. É por isso que o texto aqui nos diz: ora, vocês têm retido com fraude, porque a lei do Senhor não permite que vocês fiquem com o dinheiro daquele que trabalhou no campo de vocês até o amanhã. Vocês têm vivido regaladamente, vocês têm nutrido o coração de vocês, vocês têm engordado o coração de vocês, vivido nos prazeres, nas delícias que vocês têm vivido, retendo o salário daqueles que trabalharam para vocês. Eles tinham um coração engordado na riqueza. Eles amavam mais as suas riquezas, eles não amavam o próximo. Esses homens aqui estão na mesma situação das mulheres de Samaria, que são denunciadas e acusadas pelo profeta Amós, no capítulo 4, versículos 1 a 3 do seu livro, onde Amós diz que elas eram como as vacas de Baçã. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amós capítulo 4, versículos 1 a 3. Assim diz o texto: ouvi esta palavra, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas estantes com rasga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Porque aqui essas mulheres de Samaria são comparadas com as vacas de Baçã? As vacas de Baçã eram as vacas mais belas, as vacas mais nutridas, as mais bem alimentadas, as vacas que tinham pelo nédio, aquelas que tinham um pelo tão lindo, que eram as vacas mais cheias de beleza e de grandiosidade. Mas esta beleza, esta grandiosidade, esta nutrição que elas possuíam, conduziam ela para o abate. E é isso que acontece com aqueles que estão com fraude, oprimindo, roubando, enriquecendo de maneira fraudulenta. É isso que o texto está dizendo. Esses homens enriqueciam mais e mais. Eles estavam oprimindo o seu próximo, eles estavam retendo o dinheiro do seu próximo. E o texto ainda diz, no versículo 6: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Eles oprimiam, eles condenavam, eles matavam, sem que estes pobres ceifeiros, coitados, servos deles, pudessem oferecer qualquer resistência. Mas o texto nos fala, meus irmãos, que estas coisas elas não passam despercebidas pelo Senhor. No Salmo 73, Asaf, ele começa o salmo reclamando porque os homens ímpios estão prosperando, estão enriquecendo, estão se nutrindo das gorduras desta terra, e ele não está.
Ele, como um homem santo, servo de Deus, um homem justo, não está tendo a mesma prosperidade que esses homens ricos estão tendo. Mas o Senhor depois coloca no coração dele, do seu servo, dizendo: ora, a recompensa destes homens está aqui, nestas coisas. A recompensa deles são estas coisas que são desfrutadas aqui na terra, coisas que o texto no verso 3 diz: serão corroídas pela traça, comidas pela ferrugem. Essas coisas não vão garantir para eles um socorro eterno. Portanto, eu quero que você observe esse texto e perceba que Deus não está aqui condenando a riqueza. Se o Senhor te fez prosperar, se você enriqueceu, se você tem crescido na sua vida, isto não é um sinal de maldição, isto é um sinal de bênção. Mas não faça com que esta bênção seja um instrumento de maldição, como esses homens estavam fazendo. Que você não faça um uso indevido das riquezas, que você não a deseje como se isso fosse algo prioritário para a sua vida, como estavam fazendo estes homens. Que você não ponha o seu coração nas riquezas, nas coisas materiais, porque senão elas serão o teu Deus. O Senhor Jesus nos chama a atenção para isso, para que o dinheiro não seja mamon, não seja um Deus para nós. Se Deus te abençoou com riqueza, faça dela um instrumento de bênção para você, faça dela um instrumento de bênção para a sua família, para a sua vida, mas faça também dela um instrumento de bênção para o próximo, não um instrumento de opressão, um instrumento de sofrimento, um instrumento de fraudes, de corrupção, como estes homens estão fazendo, como Tiago aqui os condena e os acusa, porque o texto diz: olha, vocês serão condenados e as vossas carnes serão devoradas. O texto diz que o Senhor dos Exércitos, ele ouviu os clamores desses efeitos. Tiago usa esse texto, este vocábulo para Deus: o Senhor dos Exércitos, o Deus que faz justiça, o Deus que triunfa nas batalhas, o Deus que é vitorioso. Este Deus tem ouvido o clamor daqueles que têm sofrido. Deus está atento a todas as coisas. Deus faz justiça e Deus traz juízo contra as riquezas maldosas, perversas e contra aqueles que oprimem. Isso nos faz entender algo que nós temos passado em nosso país, um país onde nós